Bom, rapaziada, algumas informações aí que acabaram surgindo agora. O clube do Remo já fechou com o centroavante. Não foi nenhum daqueles nomes que a gente vinha falando aqui, né? O jogador estava na Série C do Campeonato Brasileiro. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Vamos falar também sobre o meio de campo do clube do Remo. Virou um problema. E mais problema ainda quem vai começar jogando. E vamos falar também sobre, né, o Davó, que pode estar de saída do clube do Remo. Rapaziada, primeiramente, bora conversar aqui um pouco sobre a contratação do Eduardo Melo. O clube do Remo fechou a contratação do Eduardo Melo, que pertence ao Criciúma e estava emprestado ao Caxias. O Criciúma tem coisas que eu não consigo assim parar para pensar e ter a chegar numa conclusão, sabe? Eu não sei se é porque eu sou muito burro, eu não sei se é porque a minha capacidade intelectual ela é muito baixa para eu poder entender algumas coisas. O Criciúma não está na Série A do Campeonato Brasileiro, o Criciúma está na Série B. Aliás, o Criciúma está abaixo da gente na tabela. Apesar de estar no momento melhor, jogando um futebol melhor que o futebol que o Clube do Remo pratica, mas o Criciúma está na parte de baixo. Na parte de baixo não, abaixo da gente da tabela, a 2 pontos se eu não me engano, né? E o Remo acaba de contratar um jogador que não serve pro Criciúma. Ele não serve pro Criciúma. Tanto é que o Criciúma pegou e emprestou ele para um time da Série C, o Caxias, que vem fazendo uma campanha absurda. Esse jogador tem 3 gols na temporada em 12 jogos com a camisa do Criciúma. Ele pode atuar pelas pontas e ele pode também fazer a função de centroavante. O nome dele é Eduardo Melo. Eu acho que você nunca ouviu falar nesse jogador, porque eu também nunca ouvi falar nele. Eu ouvi falar agora que o clube do Remo fechou a contratação dele. Ele tem 24 anos, ainda é jovem, né? Um jogador jovem, considerado para aqueles que são tarados por idade, né? Que não analisam números do jogador, só idade, é maravilhoso, né? Não é maravilhoso? Não é uma contratação espetacular? Você taradão aí por idade, né? Ah, não, porque o cara ele pode ter números péssimos, horrorosos. 2 anos de centroavante, 2 gols. Mas se ele tiver 22 anos, serve pro Remo. O cara tem 16 jogos, 16 gols, aliás, na temporada. Vem sendo um dos principais destaques de um time. Não, mas ele não serve pro Remo porque ele tem 37 anos. O Remo contratou, né? Vamos ver agora aí. Vamos torcer, né, para que dê certo, para que essa contratação ela vingue com a camisa do Remo. É um jogador jovem, né? Como eu disse aqui, tem 24 anos, pode fazer a função pelas beiradas. E o clube do Remo traz essa contratação, mas não descartou ainda nem o Mastriani, nem o Matheus Peixoto. Sobre o Davó. O Matheus Davó pode estar de saída do clube do Remo. Ele pode estar indo para o futebol chinês, tá? Ele recebeu uma proposta, está negociando e pode ser dispensado pelo clube do Remo aí para jogar lá no futebol chinês. Só lembrando, o Matheus Davó não pertence ao clube do Remo. Ele pertence ao Mirassol. Está emprestado ao clube do Remo, né? Para jogar aí a Série B do Campeonato Brasileiro. Vinha sendo titular. Apesar de ter perdido alguns gols nos últimos jogos, mas é um jogador que sofreu o pênalti, por exemplo, do gol da vitória. Ele fez o gol do Avaí que deixou o Remo vivo, né? Contra o Avaí. Fez um gol contra o Novo Horizontino também. Então, apesar de ele estar perdendo alguns gols, mas ele também tinha feito gols importantes. E vinha sendo um jogador importante no time titular do Remo. É porque o time do Remo é todo bagunçado. Não dá para você ficar julgando apenas um jogador. É um esquema tático que até agora não deu certo. Então, Matheus Davó pode estar deixando o clube do Remo rumo ao futebol chinês. Talvez isso também explique a chegada do Eduardo Melo. Bom, falando agora sobre o meio de campo do Remo. O Cantilho provavelmente não irá para o jogo. Nem ele e nem o Pavani. O Pedro Castro, o cracaço Pedro Castro, o cara que tem 31 jogos na temporada, né? Essa imprensa do Pará é uma vergonha, mano. É uma vergonha, cara. Os caras colocam o Pedro Castro, né? Olha a manchete. Pedro Castro é o jogador que mais jogou, né, no Remo no ano. Foi mais utilizado. Aí eles colocam assim, apesar das críticas da torcida, mas o Pedro Castro vem ganhando confiança para ser titular. É, gente, eu leio isso. Eu perco meu tempo lendo isso.
Aí eu pergunto para essa pessoa que fez essa matéria, né? Coloca lá quantos jogos o Pedro Castro fez bem, jogou bem. Quantas assistências, quantos passes decisivos, quantas roubadas de bola, quantos jogos ele fez regular. Eu não consigo te lembrar de 3. Aliás, eu nem sei se teve algum jogo que o Pedro Castro fez assim, que o torcedor saiu do estádio. Nossa, o Pedro Castro aí, esse jogo aí jogou muito. Eu aponto um jogo do Pavani, eu aponto um jogo do Cantilho, eu aponto um jogo do Caio Vinícius, até do Luan Martins tem jogo que ele foi bem. Agora, o Pedro Castro eu não lembro, eu juro pra vocês, eu não lembro. Não é marcação não, rapaziada. Não é marcação, não é perseguição, não. Eu tô falando que é a realidade. O futebol, o que vem acontecendo. E o cara não tem bons números. Não tem boas partidas com a camisa do Remo, mas vai ser titular. O Remo contrata o moleque lá do Fluminense, o Freitas, que jogou uma partida e jogou até bem, mostrou personalidade, mostrou uma versatilidade muito maior que a do Pedro Castro. E deixa o moleque no banco pro Pedro Castro, que tá desde o início da temporada e não consegue se firmar. É por isso que eu não entendo essas contratações. Vai trazer esse jogador aí, o Eduardo Melo, confere quantas vezes esse menino vai entrar em campo. Confere quantas vezes esse menino vai ter oportunidade. Aí chega no Remo, não sabe finalizar pro gol. Não sabe cruzar uma bola na área. Não sabe... Será que isso não foi avaliado quando ele foi contratado? É por isso que tem coisas no Remo que a gente só critica, cara. A gente não elogia. Tem coisas no Remo que a gente só critica. A gente só vem aqui pra criticar. E eu faço um esforço grande, mais grandioso, pra achar alguma coisa aqui pra poder elogiar, pra não ficar só criticando. Fazer o quê? Bom, essas são as informações de hoje. Deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal, é importante. Muito obrigado pela participação de vocês aqui, pelos comentários, principalmente a interatividade de vocês. Vocês são nota 10, estão aqui todo dia, né, comentando nossos vídeos, compartilhando também, deixando o like. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, é de graça, é gratuito. Tem 2 vídeos no mínimo por dia aqui para você, além das lives, intervalo pós-jogo, no dia dos jogos do Clube do Remo. Então, meu amigo, se inscreve no nosso canal aí para você ficar por dentro das informações. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.